Eu queria falar com vocês de algo muito importante, que é a palavra do Senhor. E eu espero que vocês estejam bem. E se vocês não estiverem, vocês vão ficar bem depois dessa palavra abençoada. Eu creio em nome de Jesus. E se já estão bem, vão ficar melhor ainda depois dessa palavra, que é muito forte. E eu quero falar de duas coisas hoje que estão no mesmo capítulo. E uma complementa a outra, no sentido que eu quero falar. E, cara, quando eu li foi muito forte e adorei, cara, foi muito sensacional e eu quero muito compartilhar isso com vocês. A gente vai abra sua Bíblia em Lucas 7 e a gente vai ler a partir do verso 6. Que fala, porque a gente vai pegar pela metade, né? Fala de um centurião, que o servo dele estava doente e ele pede para os amigos dele irem pedir para Jesus não entrar na casa dele, porque ele não era digno. Ele falava que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele e nem digno de falar com Jesus. Mas, entretanto, porém, vamos lá. No versículo 6 diz assim: E foi Jesus com eles, com os amigos dele, né? Mas quando já estava perto da casa, o centurião lhe enviou uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, agora versículo 7, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Amém. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente continua. O que eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. O centurião sabia que ele não era digno de falar com Jesus. Ele sabia que ele não era digno de ter Jesus na casa dele. Porém, a fé dele anulou tudo isso. A fé dele acabou com qualquer julgo que estava sobre ele. Muitas vezes a gente tem esse mesmo pensamento e realmente nós não somos dignos de ter um relacionamento com Jesus, de ter Jesus, de falar com Jesus, de sermos próximos amigos de Jesus. Porém, nós somos salvos pela graça e a graça só vem através da fé. Quando a gente crê em Jesus e tem fé que somos salvos, a graça nos alcança. Nós realmente somos indignos, mas somos amados, somos perdoados e Jesus caminha conosco. O centurião sabia que ele não podia, que ele era sujo. Por isso ele não foi falar com Jesus. Mas a fé dele, a ousadia na presença de Deus, deixou Jesus maravilhado. E eu achei isso muito incrível, porque muitas vezes a gente para só na parte que nós não somos dignos, que somos pobres coitadinhos. Só que isso não acontece, não, cancela isso. Jesus te ama, Ele te perdoa, Ele te lava, Ele quer ter um relacionamento contigo. Por isso Ele veio para a terra como homem, para que o relacionamento entre pai e filhos seja possível. E cara, eu achei muito louco, porque no versículo, olha o que a ousadia diante da presença do Senhor causa. Não causa só a cura do servo dele, causa mais que isso. No versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E no 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Cara, não traz só aquilo que você foi ter com Jesus, aquilo que você foi falar com Jesus. Traz muito mais que isso. Jesus se maravilhou na vida dele. O que eu entendo disso é que Jesus sentiu prazer na vida dele. Jesus ficou surpreso com a atitude dele. Cara, quantas vezes a gente sempre faz o que Jesus espera de nós. E Ele quer mais que isso. Ele espera mais de você. Surpreenda Jesus. Seja ousado na presença de Deus. É isso que nós precisamos ser. E a outra palavra que eu quero falar com vocês está a partir do verso 36 e vai até o 50, que é o fim do capítulo. Mas nós não vamos ler tudo, porque senão não vai dar certo. Mas eu vou dar o spoiler e depois eu deixo os versículos certinhos e vocês leem depois que vocês terminarem o vídeo. Todo mundo já conhece praticamente essa história, esse ocorrido, porém é muito forte. Eu achei muito forte, eu nunca tinha analisado essa situação com os olhos que eu analisei. E é isso. Vamos ler a partir do verso 39. O verso 39. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora.
O que acontecia aqui? Acontecia que Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu. Que o nome dele era Simão. E quando eles estavam comendo, uma mulher chegou, se ajoelhou e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, secou os pés dele com os cabelos dela e quebrou um vidro de perfume muito caro e perfumou Jesus, beijou Jesus, tratou Jesus com amor, sabe? Só que ela era uma mulher que tinha má fama. Essa palavra tá tanto em Lucas quanto em Mateus e acho que em Marcos também. E cada um tem uma percepção diferente e é muito interessante isso. E voltando aqui, então essa mulher, ela era de má fama, ela era pecadora e para os olhos das outras pessoas, o que ela estava fazendo e Jesus permitir que ela fizesse aquilo, estava sendo louco demais. E esse cara vai e pensa isso. E Jesus sabe o que ele pensa. E aí Jesus propõe uma parábola para ele. E o que eu acho muito interessante é que muitas vezes a gente faz esse papel desse fariseu, exatamente desse fariseu. Muitas vezes a gente não entende a intimidade de outro com Deus. A gente não entende a ousadia das outras pessoas com Deus. E nós queremos dar palpite em vez de buscar ser ousados na presença. Essa mulher foi ousada de ajoelhar, lavar os pés de Jesus, beijar Jesus. O que ninguém fez, porque nenhum dos discípulos tinha feito isso por ele. O que ela fez, ninguém tinha feito ainda, cara. O que ela fez, ninguém foi ousado ao ponto de fazer isso para Jesus. E essa mulher fez. Essa mulher quis fazer. Ela foi ousada na presença. E, quer ver? Jesus. Aí, no verso 44, depois que ele fala da parábola, ele diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele vira para a mulher e diz que os pecados dela estão perdoados. E a parábola que ele conta é sobre duas pessoas que estão devendo e qual seria a mais perdoada. Uma era 500 e outra era 50, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E aí, Simão vira para ele e fala, lógico que é a pessoa que deve mais. Então a mulher realmente era pecadora, mas as coisas que ela fez, a ousadia dela diante da presença do Senhor foi totalmente maior. O que ela fez, com o amor que ela fez, como ela agiu com Jesus, foi totalmente louco, cara. E muitas vezes a gente tem que descer desse lugar de fariseu e ir para uma mulher pecadora. E isso não é humilhação para ninguém. É ter intimidade, é você ser ousado na presença de Deus sem ligar porque as pessoas vão dizer. Porque imagina, até ela chegar ali, o quanto ela ouviu, enquanto ela lavava os pés de Jesus, o quanto as pessoas comentavam porque eles estavam numa mesa. Então as pessoas falavam, as pessoas olhavam. E aquela mulher não estava nem aí porque ela estava debaixo, estava lavando os pés do mestre, do amado dela. Muitas vezes a gente tem que parar de olhar a intimidade dos outros e falar, cara, por que essa pessoa faz isso? Por que... Cara, é a intimidade dela com Deus. Você tem a sua intimidade com Deus. E ela tem a dela. Cada um tem uma única intimidade com Deus. Cada um tem um quarto com Deus, tem um secreto com Deus. E não cabe a ninguém julgar isso. E outra coisa que eu queria falar com vocês, que também, quando eu li, eu pensei exatamente nessa, foi um complemento de palavras e foi muito interessante. Que tá, abre essa Bíblia, eu juro que eu tô terminando, em Gênesis 22. E a gente vai ler o versículo 5 e o versículo 8 e eu já encerro. Que fala sobre Abraão e Isaac. Que foi quando Abraão pega Isaac, que Deus pede Isaac, e eles vão até um monte para sacrificar Isaac. E Abraão leva servos com ele. Só que até certo ponto ele vai com servos e depois ele vai só ele e o menino. Aqui, ó, no verso 5. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado a Deus,
tornaremos avós. Ou seja, só Abraão sabia o que Deus tinha pedido para ele. Muitas vezes, você em seu relacionamento com Jesus e Jesus te pede alguma coisa ou te diz alguma coisa. Só que é pra você. Muitas vezes, lógico que tem coisas que Deus diz pra gente, a gente tem que compartilhar com as pessoas. Mas tem coisas que Deus diz só pra você e só você vai entender. Tem coisas que, se você falar para as outras pessoas, as pessoas não vão entender e elas não são obrigadas a entender, porque isso é uma coisa sua com Deus. Talvez se Abraão tivesse levado os moços com eles para o sacrifício de Isaac, as pessoas que estavam com Abraão falassem, e a voz daquelas pessoas deixassem com que Abraão não conseguisse ouvir a voz de Deus. E talvez a história tivesse sido diferente. Talvez Abraão não tivesse sacrificado e talvez não tivesse obedecido a Deus e talvez, sei lá, teria sido diferente. Tem coisas que só você e Deus podem saber. Só você e Deus podem fazer. Porque só Deus sabe o que Ele tratou com você. Então, muitas coisas você não tem que levar para terceiros. Porque são coisas de dois. É um relacionamento a dois. E lá no verso 8 diz assim. E disse Abraão. Porque aí o menino pergunta para ele. Pai, a gente tem o fogo, a gente tem a lenha, mas a gente não tem o sacrifício. E diz Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Outro ponto importante. A gente sempre vai ter escolha em vez de murmurar, a gente pode profetizar, em vez de lançar palavras de maldição, a gente pode lançar palavras que vão trazer vida. Abraão sabia o que Deus tinha pedido, mas Abraão não sabia que Deus ia livrar o menino. Então, Abraão podia muito bem ter acabado ali, poderia ter murmurado contra o Senhor e poderia ter, sei lá. E talvez isso teria sido diferente, talvez o anjo não tivesse aparecido se Abraão tivesse murmurado. Mas Abraão escolheu falar outra coisa, falar coisas boas, profetizar. Deus proverá. E Deus realmente proveu. Muitas vezes, a gente tá isso daqui de acabar o que Deus pediu para que a gente fizesse, por mais doloroso que seja. E a gente escolhe, em vez de profetizar, de levar palavras de bênção, a gente prefere amaldiçoar, a gente prefere murmurar. E com isso daqui que faltava, vira isso daqui. A história podia ter sido diferente, mas Abraão escolheu fazer o que era correto aos olhos de Deus. Abraão escolheu ouvir a voz de Deus. Muitas vezes as pessoas à sua volta vão falar, mas se atente à voz de Deus. Só isso. E a palavra de hoje foi sobre ousadia, sobre ser ousado na presença de Deus. Não permita que as pessoas interfiram no seu relacionamento com Jesus. Tem coisas que só você e Jesus vão saber. E tá tudo bem, porque cada um tem um relacionamento íntimo com o Pai de uma maneira diferente. O que é normal pra você pode ser louco pra outra pessoa, e o que pode ser louco pra você pode ser normal pra outra pessoa, e assim por diante. E desculpa o vídeo longo, acho que foi o vídeo mais longo da vida, mas que Deus abençoe. Fique com Deus.